Uma vez eu recebi uma mãe que ela perdeu os 2 filhos em 15 dias. Porque assim, às vezes você tá numa fase ruim, você tá tipo num momento triste. Tem alguma coisa que você possa fazer pra passar dessa fase ruim com facilidade? Tipo, às vezes você tá, sei lá, eu vou dar um exemplo, um luto. Tem gente que fica muito, sabe? Tem alguma coisa que faz amenizar ou deixar mais, entre aspas, leve? Olha, depende, porque assim, o luto a gente tem que viver. Um luto, ele tem um tempo para ser normal. A partir de um determinado ponto, aí que já não pode. Agora, se for uma dor muito intensa, aí sim existe o calmante para dar aquele anestesia, como se diz. Mas isso, assim, numa situação traumática, não é para ficar tomando toda hora. Tanto que um calmante, você pode ter uma caixinha durar 5 anos, você tem que jogar fora, porque ele é para ser SOS. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu recebi uma mãe que ela perdeu os 2 filhos em 15 dias, de causas diferentes. É sério. E eu me lembro que essa mulher chegou na minha frente e eu sempre pergunto, assim, a primeira vez que eu posso lhe ajudar, ela falou, me anestesiar. Aí ela falou assim, eu perdi meu filho de 9 anos, 15 dias depois perdi o meu de 19. Eu fiquei tão chocada que eu falei, realmente, a única coisa que eu posso fazer é tentar lhe anestesiar, porque eu não sabia nem o que dizer, porque eu nunca tinha atendido uma coisa assim. Eu comecei a chorar, a mulher não chorava. Ela estava tão impactada que a mulher nem choro tinha. Então, a gente faz, numa hora dessa, a gente faz uma coisa, não é para passar, é para a pessoa respirar. Entendi. Mas é uma dor. Mas o luto tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Como assim? Tipo, não tem. Porque tem gente que fala assim, ai, existe eu não o luto sofri. normal e existe o luto patológico. No luto normal, você sente falta da pessoa. Você fala assim, puxa, podia ter vivido mais, podia ter me dedicado mais. Ok. No luto patológico, você começa a atribuir uma incapacidade de viver sem aquela pessoa. Tá? Aí você já começa, porque você pode sentir falta, mas você não a pessoa morreu, tipo assim, eu não sou mais capaz de nada. Você tem um sentimento de saudade, de vai ser mais difícil viver sem a pessoa porque eu gosto dela. Mas você não bola que você é incapaz de viver. Quando uma pessoa começa a ter uma reação de incapacidade, a gente já planeja que ali vai ter um luto mais difícil. E que às vezes se torna um luto patológico e vira uma depressão. Aí a gente tem que tratar. E aí vai começar medicamentos. Tudo vai depender disso que eu estou falando. Porque, assim, eu já perdi pessoas muito queridas, me deu a sensação, tipo assim, puxa, podia ter feito mais, podia não sei o que lá. Mas nunca me deu a sensação de, tipo, eu sou incapaz de viver sem aquela pessoa. Não sou incapaz. A vida vai ter menos cor, mas a gente vai em frente. Quando a pessoa acha que ela é totalmente incapaz pela ausência do outro, aí é um luto que a gente tem que ficar de olho, porque vai evoluir para uma depressão. Aí a gente vai ter que tratar. Que foda isso. Não, é muito incrível. Mas o cérebro humano é muito, tipo... Foda. É complexo. É complexo. Eu acho maravilhoso que, tipo... profissionais igual você parar pra estudar isso aqui. Tipo... Mas eu acho tão interessante, porque na realidade, por exemplo, você quando faz a tua ficção lá, você também faz o mesmo estudo, mas de uma outra forma. A gente fala as mesmas línguas sempre. Sabe aquela coisa que eu falei, que tudo no universo é válido? Não tem quem sabe mais ou não. Vocês se expressam de outra maneira. Mas, por exemplo, como é que você sabia que tem que enfrentar meu medo? Eu estou te provando cientificamente que medo você tem que enfrentar. Você, intuitivamente, você fez. Mas você falou que não existe uma pessoa que sabe mais. E quem tem o QI mais elevado? Qual que é uma taxa de QI e o que é um QI elevado? Olha, QI, esse coeficiente de inteligência, é um método muito falho, tá? Porque tem pessoas que têm um QI altíssimo, mas não produzem nada. Então, isso é muito relativo. Eu não gosto disso. A questão não é o tanto de inteligência. A questão é o que você faz com pouco conhecimento. O que significa isso? No cérebro, você nutre o teu cérebro com uma opção de coisa. A partir dali, ele abre caminhos novos dentro dele. Quem é mais inteligente? Quem, com pouca informação, produz várias soluções. Verdade. Então, tudo na vida, por exemplo, paciente, eu sempre falo, a gente vai ter pelo menos 3 opções de tratamento. Aí a pessoa fala, mas por que você não me dá uma? Porque a gente tem que treinar. Porque se a primeira não der certo, tem a segunda, tem a terceira e depois tem aquela que a gente vai inventar. Eu tenho o hábito de, toda vez que tem um problema, eu abro 3 portas para resolver.
Em geral, resolve com o primeiro. Mas isso na vida real, você abre portas assim? Não. Ou Não, metaforando? Metamorforando, na Tá. cabeça. Por exemplo, alguém me ligou, eu tô com um problema tal. Eu falo, me dá só um instantinho. Aí eu falo, não, isso pode ser feito assim, assim, assim. Porque aí eu vou abrindo conexões novas no meu cérebro. Eu não fico limitando a dar uma única solução, a mesma solução sempre. Nossa, que Entendeu? foda. Legal Aham. essa ideia das 3 soluções. Eu sempre parto de tem 3 possibilidades. Para tudo. Entendeu? Porque você também fica num repetitivo e não vem coisa Senão nova. você não começa vem a fazer os mesmos erros e você treina o teu cérebro a ser medíocre, né? Ele sempre vai dar um jeitinho daquela mesma maneira. Não, eu quero ter a possibilidade de fazer E aí de você outra acaba saindo forma. da sua zona de conforto. E... Sempre. Sempre. Legal, legal. Queridos, eu tenho algo muito especial para vocês. Nos próximos dias, quem adquirir qualquer um dos meus cursos online vai receber outro inteiramente grátis. Sim, um segundo curso de presente para você ou para qualquer pessoa que você queira beneficiar com esse conhecimento. E tem mais. Se você fizer sua inscrição nas primeiras 48 horas, ainda vai ganhar uma palestra inédita que eu gravei com muito carinho, baseada nas minhas vivências e estudos profissionais que poderão, de fato, transformar a sua caminhada. Para isso, é só clicar no link que está aparecendo e escolher com calma o que você acha que nesse momento te chama e deixar o conhecimento entrar. Não hesite, pois se cuidar é um ato de coragem.